Fala, senhores, beleza? É o Alex. Então, em mais um vídeo. Eu vou hoje fazer mais uma. Acho que já. Deixa eu só usar um pouquinho. Acho que eu já tinha feito um vídeo assim em relação à questão da Andrea Murucci, né? Na entrevista que ela havia feito pro canal Quem Dubla. E agora fazer mais um vídeo resposta. Agora, eu não tenho certeza qual é o nome dele. É o. Vamos dizer, o apresentador, idealista do canal Ideias Radicais, né? Se não me engano, o nome dele é Rafael. Mas enfim. Então é a ele que eu dedico esse vídeo. E a quem eu direciono o vídeo também, né? E ele fez uma construção, é, não exatamente ideológica, no sentido de ou partidária, ou defendendo uma ideologia econômica específica, ou filosófica, ou política. É, ele fez um vídeo, talvez até uma ideologia filosófica, uma ideia filosófica que ele colocou, um vídeo talvez mais referente à moralidade, não tanto em relação a libertarianismo ou economia, embora tenha a ver com isso, mas ele não, o objetivo desse vídeo, pelo que eu entendi, não foi falar sobre isso. É, nesse vídeo que eu vou responder agora, e ele faz um vídeo sobre a questão da crítica e construção. Né? Talvez em um outro momento eu acredito que ele tenha se usado de uma falácia, assim, porque em algumas ideias ele tem razão, talvez ele não tenha razão na conclusão, mas eu vou tentar explicar isso. Ele fala da questão da crítica e construção, criticando, inclusive, pessoas que eventualmente criticam demais e não necessariamente constroem, e acabam, entre aspas, vivendo da crítica. Mas eu concordo em parte, vamos dizer, com ele, porque eu acredito que é possível, entre aspas, você ver da crítica, porque o crítico de cinema faz isso. Né? Ele vive disso. Né? Não necessariamente com o objetivo de só criticar filmes do ponto de vista negativo, mas também criticar construtivamente, o que ele mais ou menos mesmo admite, que existem críticas que são construtivas, então, na verdade, quando você está criticando, não necessariamente você quer destruir, mas você também pode querer construir e com isso todo mundo cresce. Quem critica e quem obedece a crítica se for uma crítica válida. Ou quem aceita a sugestão. Então eu não sei exatamente em que medida. Eu acho que ele não entendo que ele tenha falado pessoalmente de mim, mas vai que foi, né? E eu respondo porque acredito que haja talvez algumas divergências em relação a alguns pontos que ele trouxe no vídeo. Eu não sei, eu não vejo, sinceramente, inclusive no que se refere à minha própria personalidade, eu não vejo tanto problema na pessoa, por exemplo, me criticar, mesmo destrutivamente, se ela realmente tiver razão. Eu vou ficar muito, entre aspas, puto, eu ficaria muito bravo apenas se ela tivesse fazendo uma exortação meio para se mostrar, principalmente se a exortação fosse falsa. Mas claro, eu já sugeriria que a tonalidade fosse muito mais baixa, portanto fosse uma crítica construtiva e não com o objetivo de humilhar a pessoa, porque muitas vezes isso não tem a menor necessidade. Então a crítica destrutiva depende, porque o conteúdo pode até ser verdadeiro, mas não havia necessidade, eu já falei isso, acho que várias vezes aqui no canal, da questão do jeito que você fala para a pessoa, né? Uma questão de educação e tal. Embora mesmo uma crítica educada, entre aspas, pode ser destrutiva, né? Então, não sei se muitas vezes o jeito que você fala pode até eventualmente ter uma ironia dentro daquilo que você está falando, e pode ser uma coisa destrutiva também, às vezes a pessoa só percebe depois. Então eu não sei. Às vezes a pessoa não percebe no primeiro momento, mas a outra pessoa falou com cinismo, mesmo que não tenha falado de uma maneira grossa, de uma maneira impactante. A questão do farão da crítica à sua vida é que, de certa forma, eu não sei se ele está falando exatamente só de ganhar dinheiro, mas todas as pessoas farão uma vida crítica, né? Todas as pessoas terão o seu lado crítico sobre qualquer coisa. A grande questão que talvez ele está dizendo é só você fazer isso o tempo inteiro, ou até mesmo ser sustentado por causa disso. Ser sustentado por causa disso eu não acho um problema. Claro, porque daí talvez eu estaria caindo na questão da crítica construtiva que ele sugere. Embora mesmo muitas críticas de cinema, por exemplo, são destrutivas. Então, claro, vai depender da situação. Eu acho que essa é a questão. Talvez isso que ele deveria ter dito. Vai ser uma coisa, na verdade, muito mais relativa, porque vai ser um casuísmo. Alguns momentos em coisas imateriais, talvez não em relação a pessoas, mas em relação a objetos, em relação a um filme, que tem a pessoalidade do autor, mas mesmo assim ainda é um objeto. Então ali você poderia, talvez em alguns momentos, até usar uma crítica mais destrutiva, mais ácida. Inclusive esse é o trabalho da pessoa. Né? Se for uma coisa, por exemplo, muito ofensiva, uma cena muito mal feita, ou no caso de cinema, né? Ou muitas vezes qualquer tipo de arte, né? Ou se for uma coisa, talvez não necessariamente mal feita, mas uma coisa muito ofensiva
a cultura das pessoas. Inclusive tivemos aí o exemplo da exposição que foi feita, acho que no museu, se não me engano, no Rio Grande do Sul, mas talvez teve outros estados, que tinha algumas imagens meio complicadas aí sobre Cristo em posições erradas, ou mesmo outros santos católicos, como eventualmente o movimento LGBT faz, colocando os santos católicos em posições homoeróticas, embora eu não acredito nesses santos, mas enfim, não que eles possam ser utilizados dessa forma. Eu acho que essa é a minha resposta em relação a esse tema ao Ideias Radicais. Sim, mas em que momento você vai usar uma crítica destrutiva? Há eventuais justificativas? Eu até creio que mais ou menos que haveria. Ou em que momento seria justificado... Seria justificado não, porque seria boa parte do tempo seriam justificadas críticas construtivas, mas dependendo da situação, porque a pessoa só vive fazendo crítica construtiva, como se ela não pudesse fazer isso o tempo inteiro. Qual é o problema? Não sei. Como se ela não pudesse eventualmente se sustentar com base nisso. Claro que talvez você não esteja falando do crítico de cinema ou pessoas que têm esse tipo de profissão, mas de certa forma é uma exceção ao que você falou, né? O que você falou até pode ser a regra, mas ela comporta várias exceções. Então não, eu acho que todo mundo vai ter uma vida crítica. Todo mundo vai ter uma vida em que ela vai fazer muitas críticas destrutivas e construtivas. E muitas vezes nas destrutivas ela está errando, ou por falta de mansidão, ou porque o conteúdo está errado. E eu concordo, aí é um problema mesmo. Só não faço isso o tempo inteiro? Não sei. As pessoas vão fazer isso o tempo inteiro, né? Porque ou elas vão julgar pessoas ou elas vão julgar coisas. Então eu não sei em que medida você pode deixar de fazer esse exercício, de elaborar esse exercício. Muita coisa, não sei se tudo, mas muita coisa acaba sempre dependendo de um julgamento, de uma crítica. Então não você talvez limitar a criticidade de uma pessoa já é ao mesmo tempo, em parte, limitar a sua própria construtividade. Mas eu não sei exatamente se o seu raciocínio poderia ser realizado exatamente dessa forma. Eu digo assim, crítica e construção. Algumas farão disso a sua própria vida. Né? Sua própria vida profissional é baseada nisso. Sim, as críticas podem ser construções criativas, acho que você mesmo disse isso. Eu entendo o seu ponto, mas tem pessoas que vivem disso, como o crítico de cinema. Mudando o tema, ele falou uma coisa que eu já trabalhei com esse tema aqui no canal, e assim, que é a questão do controle de realidade. Até interessante para ele ter falado isso, para me dar a oportunidade de falar novamente a respeito disso, embora de certa forma acho que eu já tinha deixado isso claro no outro vídeo. Se eu lembrar, eu deixo o link. Se eu lembrar, eu deixo o link desse vídeo na descrição. Que o problema é o seguinte, ele falou, em relação à chuva especificamente. Por exemplo, em vez de você desejar controlar a chuva, não é mais fácil você ter o guarda-chuva? Bom, eu digo depende. Primeiro, individualmente, resolva o seu. Não, mas aí seria só resolver o meu, quando eu eventualmente poderia resolver o dos outros. Né? Em momento nenhum, eu não acho que você estaria falando de mim, mas em momento nenhum eu falei que a tentação de controlar a chuva ou controlar a realidade, ela é correta. Inclusive, eu a interpreto como uma tentação. Mesmo que ela seja impossível, não interessa. Mas às vezes dá vontade. É só isso que eu estava dizendo. Em momento nenhum eu defendi ela como uma postura correta. Falo isso no meu vídeo, inclusive. Não estou dizendo que você deve cair nessa tentação. Por mais impossível que seja, não importa. Às vezes a vontade de discordar de Deus é sair... Eu sou cristão, então Deus teria um certo controle sobre as chuvas. A vontade, ou outros elementos da realidade que eu não concorde com Deus. A vontade desculpe, perdão da expressão, às vezes é perseguir a Deus, talvez até bater em Deus, como apedrejaram a Cristo, e eventualmente em pessoas que fazem coisas que eu não gosto. Essa é a vontade. Não que eu ache isso em todo momento correto. Talvez um outro momento você talvez até poderia justificar, não contra Deus, mas contra outras pessoas. Mas não seriam em todos os momentos. Talvez uma prisão em flagrante eu até poderia bater em alguém, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Isso seria uma exceção. Se a pessoa cometeu um crime, uma coisa grave ali, eu peguei na hora e tive que partir para as vias de fato violentas. Inclusive permitido legislativamente. Mas nada contra você, acho inclusive interessante que você abordou o tema. Isso eventualmente poderia levar a pessoa a uma tentação de discordar contra Deus ou discordar contra a própria realidade, no caso da chuva especificamente, caso você não acredite em Deus, mas você não gostaria que a chuva caísse do jeito que cai ou de uma maneira surpreendente, às vezes até surpreendendo as pessoas. E muitas vezes, inclusive, surpreendendo as próprias previsões do tempo, que eu também vou falar aqui. Mas o simples fato de eu ter o meu guarda-chuva e resolver o meu,
entre aspas, tirar o meu da reta, não significa que eu vou perder a tentação de controlar a chuva ou outras questões ambientais eventualmente planetárias, né? Ou mesmo em relação à realidade espacial, à realidade universal. Uma coisa não justifica a outra. Vou resolver o meu aqui, o teu guarda-chuva, assim, como se eu nunca mais tivesse o desejo de controlar a chuva só por causa disso. Isso não faz o menor sentido para quem tem essa tentação. Se você não tem, tudo bem. Palmas para você, você consegue se controlar. Tem pessoas que eventualmente sentem um pouco mais raiva por causa das situações da realidade que elas não conseguem controlar. É só isso que eu estou dizendo. Em momento nenhum eu disse que cair nessa tentação é uma coisa correta. Mas eu acho que você não estava falando para mim. Apenas para explicar, né? Por isso que eu digo, cuidado, pois veja. O caso da chuva. Você pega o guarda-chuva ao invés de controlá-la. Ou desejar controlar a chuva. Qual é o problema? Mesmo se eu estivesse munido com o guarda-chuva, eu ainda desejaria controlar a própria chuva, né? Para que eu não fosse surpreendido. Por exemplo, se eu pudesse, entre aspas, controlar os horários das chuvas, apenas nos horários que eu quisesse, eu já poderia inclusive avisar as outras pessoas para não saírem nesses horários. E esse horário só seria alterado mediante uma emergência muito grande. Aí não seria uma questão de surpresa para as pessoas, aí não interessa, por causa de uma questão emergencial. Mas, de regra, se eu pudesse, outras pessoas pudessem, elas já avisariam os horários antes, até para que as pessoas não se surpreendessem, né? Ah, mas outra pessoa ia ter que sair do mesmo jeito. Sim, mas pelo menos ela saberia que estaria com chuva, né? Até por uma questão, entre aspas, de segurança jurídica, porque o horário já seria determinado ou pré-determinado, se é que isso seria possível. Ah, mas aí a chuva cai. Pois é, para evitar a surpresa das pessoas, ou mesmo para proteger as pessoas que não podem comprar um guarda-chuva, ou eventualmente foram pegas na surpresa, estavam na rua e começa a chover e ela acaba sendo afetada por causa daquilo. Então, para proteger essas pessoas. E, entre aspas, o próprio ego dos seres humanos em poder controlar a chuva e a própria questão da surpreendibilidade, continuaria a tentação existindo. Não que justifique você desejar controlar a chuva, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Mas a tentação continua lá. Mesmo que você tenha o seu próprio guarda-chuva. Você resolveu o teu, quem garante que amanhã você não vai querer controlar a chuva? Pois é, essa é a questão. É só isso que eu estou dizendo. Para que ficasse mais fácil as pessoas se programarem para os horários de chuva e não previsões do tempo que eventualmente erram, né? Porque muitas vezes essas previsões do tempo não são tão confiáveis assim. Às vezes acertam, às vezes erram. Talvez acertem na maioria das vezes, mas não com a frequência com que talvez nós gostaríamos. Talvez antigamente acho que eles erravam mais, não sei. Tinha uma época que eles erravam direto, né? E esse horário de chuva determinado, ele só seria relativizado mediante emergência, como eu falei aqui. Então, acho que só para trazer essa possibilidade, é interessante a oportunidade de falar nesse tema de novo, porque simplesmente porque você resolve seus problemas em vida não quer dizer que você não gostaria de ter outros poderes, e muitas pessoas desejam isso. Ah, não, mas você pode se arrepender, você pode se auto-perdoar, até pode ser uma hipótese possível, só que aí é um problema. Porque mesmo que você se arrependa, se você não mudar o seu comportamento depois, aí não vai adiantar nada. A não ser que você realmente mude, que você realmente não questione a Deus mais em nada. Aí tudo bem. Mas posso me arrepender em um momento, depois passou outro dia, em relação a outro tema, ou em relação ao mesmo, eu estou desejando controlar a realidade de novo. Então mas esse é um tema talvez mais cristão. Apenas aí para pontuar a questão aí do controle da chuva, especificadamente. Ah, por que você não tem um guarda-chuva? Como se isso fosse resolver em muitos casos. Não vai. A pessoa vai continuar desejando controlar a chuva. Mas é isso aí. Acho que deu para entender os esclarecimentos. Acho que eu repeti até as informações o quanto eu achei necessário. E é isso, cara. E a questão da crítica e construção, eu acho que você talvez pudesse explicar que há, mas eu entendo a questão de você não fazer isso o tempo inteiro na sua vida. Mas tem pessoas que ou têm um trabalho de criticidade, e mesmo eu, que não sou talvez aquele grande crítico, uma pessoa que não faz vídeo pro YouTube, nem nada disso, e que não é aquela pessoa grande crítica, mesmo ela vai criticar um monte, talvez ela não manifeste isso aos demais, mas ela vai criticar. O fato de uma pessoa demonstrar isso mais ou menos não quer dizer que ela não faça, né? Principalmente os que demonstram, então não... Mas é isso aí, valeu.